Glória a Deus, família. Amém, aleluias. Pastor Beto foi tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, aonde ele começou o culto falando-nos a respeito de Isaías, capítulo 9, versículo 6. A hora que ele começou a falar, eu até mostrei para minha esposa aqui a palavra. O primeiro versículo que estava aqui no meu tablet era Isaías, capítulo 9, versículo 6. E a palavra do Senhor é tremenda, que até nos louvores Ele ministra no meu e no seu coração, amém? O profeta Isaías, ele teve um encontro tremendo com o Senhor, aonde depois da perca do rei Ezequias, ali no capítulo 6, ele tem uma visão dos céus, aonde os céus se abrem, e ele vê o trono de Deus, e a partir do capítulo 6, ele começa a ter revelações da parte de Deus insondáveis, porque ele constantemente se abriu, ele expôs o seu coração ao Senhor, dizendo: Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Eu fico imaginando se o profeta Isaías estivesse falando: ai de mim, Senhor, se não fosse os meus olhos ou as minhas mãos. Ele constantemente se declarou ao Senhor, falou: Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Era o pecado de Isaías, era o que separava ele e o Senhor. E ele disse: Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. E a partir dali ele vê a revelação da glória de Deus até a orla da veste do Senhor tocar o templo, tocar os chãos. E de repente ele começa a ter as revelações a respeito de Cristo nos próximos 60 capítulos do livro de Isaías. Revelações esta que o pastor Beto abriu ali em Isaías capítulo 9, versículo 6, que ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu governo, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando nós vemos a figura do Cristo revelada, nós entendemos o motivo principal da vida, a razão do nosso viver, aonde desde o princípio, desde Gênesis até o livro de Malaquias, o Senhor vai apontando para o Messias, a palavra vem descrevendo, vem dando detalhes de como ele seria, de como ele viria e para que ele viria, até se revelar ao meu e ao seu coração. E de repente a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1, versículo 26, aleluias. Coloque a mão no seu coração novamente, diga assim: Senhor, obrigado porque o Senhor se revelou a mim e se revela ainda a cada dia, a cada noite, amém? Você já imaginou o quão privilegiado nós somos de ter a revelação do Cristo, a revelação de todo o plano da salvação, que Deus desde o Gênesis ele veio descrevendo, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna, passar a nossa eternidade com Ele, a nossa eternidade com o Senhor. Você já imaginou que privilégio eu e você temos, de poder dizer que nós temos um Pai, nós não temos somente um Deus. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: é tempo de você conhecer não somente a Deus, mas é tempo de você conhecer ao Pai. Jesus ele veio apresentar o Pai para mim e para você. Quando nós entendemos quem é Deus e qual é a figura dele, o que representa Deus a respeito de paternidade, nós entendemos todo o plano da salvação. E a palavra do Senhor no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo ao anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: bendito és tu entre os homens e as mulheres desta terra. Sabe o porquê você é bendito? Porque eu e você temos a revelação de Cristo. Eu e você temos o poder, nós temos a autoridade de Cristo em nossas mãos. Nós temos Ele, se nós temos Ele, nós temos tudo. Nós temos Ele, nós temos tudo.
Você é bendito somente porque você teve a revelação, como Maria também teve a revelação de que ela seria portadora, ela seria mãe do Senhor Jesus. Ela teve a revelação do Senhor, como eu e você também temos hoje. Eu há 20 e poucos anos atrás, você há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos. Nós temos a revelação de que Cristo veio a esta terra para morrer por mim e por você, representando a nova e eterna aliança, que através do sacrifício dele na cruz, eu e você temos direito e acesso, livre acesso ao Pai. Você sabe o que é ter livre acesso? Essa palavra livre acesso. Uau! Você tem noção do livre acesso que você tem ao Pai através do Senhor Jesus? Quando eu imagino livre acesso, algo que é muito rápido, imagina a velocidade da luz. Agora já tem velocidades muito maiores do que a da luz. Isso é um livre acesso ao Pai que eu e você temos. E a palavra continua dizendo: bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a palavra e considerava que saudação seria esta. Quantos de nós não nos perguntamos o que significa conhecer, ter a revelação de Cristo? Sabe, para uns, posso falar. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Declare para o irmão que está do seu lado: você achou graça diante dos olhos de Deus. Diga para ele: Deus achou graça em tua vida, que Ele decidiu se revelar para você nessa noite, que Ele decidiu se revelar para você desde a antiguidade, o plano da salvação, Ele escolheu a ti para se revelar. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Uau! O que você tem gerado em sua vida? O que você tem gerado com a revelação de Cristo, que o Senhor permitiu que eu e você o conhecessem, e o conhecer a cada dia? O que você tem feito com isso? Com a revelação que o Senhor te deu a respeito de Cristo? É maravilhoso celebrarmos o Natal. É lindo. Enviamos mensagens de Feliz Natal para todos os amigos, para todos os conhecidos, para todos os irmãos. Mas o que verdadeiramente temos feito com a revelação do significado verdadeiro do Natal na vida de cada um de nós? E diga-se de passagem, é a revelação das revelações. É o maior segredo que Deus podia inventar em toda a história. Um segredo chamado Jesus. Glória a Deus. Um segredo chamado Jesus. Você já imaginou que o mundo inteiro não conhece Jesus como eu e você conhecemos? Como pouquíssimas pessoas o conhecem na face da terra. Mas diga assim para o irmão que está falando: mas eu e você conhecemos. Nós temos a revelação do Cristo. Ele se revelou a nós. Quão agraciados, quão presenteados, quanto nós significamos para Deus, porque Deus se revelou para mim e para você. Aleluias. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluias! Olha o plano da salvação do Senhor, olha tudo que Deus arquitetou, tudo que a Trindade arquitetou desde de Gênesis até Malaquias.
O anjo Gabriel estava ali revelando para Maria, estava revelando agora como o Espírito Santo se revela para mim e para você. Que não é só isso daqui que nós vemos, não é só isso daqui que nós vivemos. Como disse o apóstolo Paulo, se você vive por um pouco de água, nós vivemos por uma água que está no oceano, que não tem fim. Aleluia. A gente vive por um copinho de água na nossa vida, mas Deus tem um oceano para nós. Aleluias. Pode passar. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? Meus irmãos, nós fomos chamados a viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o natural se você quiser viver o natural. Porém, eu e você somos chamados a viver o sobrenatural. Viver sobre o natural. É viver acima do natural. Se eu vivo o natural é porque eu quero. Se eu vivo o natural é porque a minha fé permite que eu viva o natural. Mas se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, o menor dos grãos, nós diríamos aos montes: voa, monte, sai daqui, monte, ele sairia. Não viva pelo que você vê, não viva pelo que você sente. Sabe qual que foi uma das palavras que mais me escandalizou no ano de 2022? A palavra é essa mesmo, mais me escandalizou. São pessoas que chegaram para mim e disseram: Deus me falou para fazer isso. E eu vou falar o quê? Se Deus te falou, quem sou eu para dizer que não? Vai e faça. E você vê que Deus não falou. Você vê que está escrito que Deus não falou nada, e a pessoa disse que Deus falou. Essa é a palavra que mais me escandalizou no ano de 2022. E seguindo na palavra, Maria disse assim: disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Diga assim para o irmão que está do seu lado: não viva mais o natural. 2022 está acabando, o tempo de você viver no natural está acabando. É tempo de você viver no sobrenatural, e você viverá no sobrenatural de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele merece. É hora da gente não andar mais no natural. O natural é para qualquer um, mas eu e você conhecemos a Cristo, e Ele disse que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez. Amém. E a minha função como pastor é te abençoar para que você faça obras maiores das que eu faço. Essa é a minha função como pastor para a sua vida. Uma das. Pode passar. E respondendo ao anjo, e respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o Espírito Santo já está em você. Ele não vai descer ainda, ele já está em você. Você já imaginou a bomba relógio que há dentro de você? O Espírito de Deus está em você, está em mim. Ele está. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Uau! Que revelação! O que aquela mulher tinha de comunhão com Deus? Como era o coração? As perguntas que me vêm à mente: como era o coração daquela mulher para ela se revelar dessa forma, receber essa tamanha revelação dada pelo Pai através do anjo Gabriel? Como um coração precisa estar para que o Senhor o revele, para que o Senhor o use, para que o Senhor te faça como instrumento poderoso nas mãos dEle.
Quando eu vejo uma pessoa usada por Deus, a primeira coisa que me vem ao coração, a primeira pergunta que me vem: uau, como é o coração dele, como é o coração dela para o Senhor? E a palavra continua dizendo: eis que também Isabel, tua prima, concebeu. Eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aleluias. Quando estamos em Cristo, meus irmãos, não há esterilidade. Se o seu coração verdadeiramente estiver em Cristo, não há esterilidade. Há vida e vida em abundância jorrando do seu interior, como nós falamos no sábado passado. Através das suas orações, dos seus jejuns, o Espírito Santo vai fluir como um rio de água viva dentro de você e vai jorrar de uma forma sobrenatural através de ti. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluias. Aleluias. Maria, ela recebe a revelação que era esperada por todos os judeus. E ela engravida através do Espírito Santo. Nasce o Senhor Jesus. E o Senhor decide nascer aonde? Nós já falamos isso aqui. Não havia onde ele nascer. Ele nasce numa estrebaria. Sabe o que eu vejo da parte de Deus? Sabe qual é a mensagem do Senhor para mim e para a sua vida? Não importa se você é rico ou você é pobre, se você tem dinheiro ou se você não tem. Cristo não tinha nada e Ele fez. Aquilo que te para é aquilo que te move. Se o dinheiro te para, é Ele que te move. Se a tua esposa te para, é ela que te move. Se o teu esposo te para, é Ele que te move. Se o seu emocional te para, é Ele que te move. Se o seu sistema nervoso te para, entra em colapso, é Ele que te move. Mas eu e você fomos chamados a sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus, a sermos movidos por Ele. O primeiro plano, a primeira parte do plano de Deus começa a acontecer através do nascimento de Cristo. Aonde aos 12 anos ele já estava ensinando na sinagoga, ele já estava ensinando no templo a palavra do Senhor. E ele crescia em graça, conhecimento e sabedoria em Deus. Quantos livros da Bíblia os nossos filhos conhecem nos dias de hoje? Qual o conhecimento deles da palavra de Deus? Não preciso nem perguntar. Não é verdade? Aleluias. E a palavra do Senhor em João, capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido em todo o mundo. A palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já imaginou o que é o pai entregar o filho por amor a mim e a ti, e o filho decidir entregar-se voluntariamente, somente para obedecer ao pai? Voluntariamente, só para obedecer ao pai. Eu e você muitas vezes temos que nos empurrar para obedecer ao pai. Muitas vezes torcemos o nariz para obedecer ao Senhor. E o filho: sim, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Cristo, ele foi entregue como ovelha muda ao matadouro. Porém, ele veio ao mundo, viveu aproximadamente 33 anos, conforme todos sabem,
morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Diga assim, vírgula. Aí começa uma palavra. Diga assim para o irmão que está ao seu lado. Aí começa uma palavra chamada missão de Deus para a sua vida. Jesus subiu ao Pai, aonde o Pai lhe concedeu todo o poder, toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. E não há nome maior que o nome de Cristo. Amém, nós cremos. Não há nome mais poderoso que o nome dele. Não há. Não há. Demônios tremem quando o nome de Jesus é falado. Centros de macumba, de umbanda, candomblé saem correndo da presença do nome de Cristo. Não há demônio que não se prostre ao nome de Cristo. Aleluia. Não há. Não há. Não há demônio que não se prostre ao nome de Cristo, perdão. Não há. E você já se perguntou qual é a sua missão? Pergunte para o irmão que está falando, qual é a sua missão? Jesus, ele deixou uma missão para mim e para ti. Enquanto nós aguardamos o retorno da segunda vinda de Cristo para resgatar a noiva, ele deixou uma missão. Você já se perguntou por que ele nunca anunciou a data que ele voltaria? Ele disse assim: eis que cedo venho. Por que se passaram aproximadamente 2000 anos e ele ainda não voltou? É porque ele desejava que cada geração o esperasse ansiosamente pela sua volta. Você espera ansiosamente pelo retorno de Cristo? Glória a Deus. Esta é uma das missões que Deus deu para você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: desde agora a coroa da justiça está me guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Uma das funções minha e sua como cristão é amar, é ansiar pelo retorno do Senhor Jesus, ansiosamente pelo retorno dele. Mas pastor, por que eu não aguardo ansiosamente o retorno de Cristo? Por que eu me entristeço? Por que a minha carne me esbofeteia muitas vezes? O salário do pecado é a morte. O que é que João Batista anunciava? Qual que era uma das únicas pregações de João Batista? O predecessor, predecessor não existe, o antecessor de Cristo, que veio preparar o caminho para o Senhor. Ele dizia assim: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Quando você peca, você morre um pouquinho mais a cada dia. Quando você peca, você morre. Quando você peca, você morre. Quando você peca, você morre. Mas quando você se arrepende, você começa a viver. Quando você se arrepende, você começa a ver a vida do Senhor jorrando através de você. Porque há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não se nega. Esse é o caminho, esse é o segredo para mim e para você, o arrependimento todos os dias da nossa vida, para manter o nosso fogo de Cristo aceso, a chama do Espírito Santo de Deus acesa em nós, porque a palavra diz: aquele que não tem pecado, mentiroso é. É claro que o pecado, que é o pecado, é algo que não é, algo que você não quer fazer. Isso é o pecado. Não é algo aquilo que você faz consciente. É algo que escapou, aconteceu sem você querer. Assim chama-se pecado na vida do cristão. Ame, anseie pela vinda do nosso Senhor.
Foi por isso que ele não revelou quando ele voltaria, nem o Pai. Quando perguntaram a ele, em Mateus capítulo 24, ali no sermão, no Monte das Oliveiras, onde ele descreve os sinais que precederiam a sua volta, ele diz: não compete a vocês saberem nem os tempos, nem as épocas, mas somente ao Pai. Nem o Filho sabia quando ele voltaria, porque ele desejava que eu e você mantivéssemos nosso amor ao máximo por ele, esperando, ansiando pelo retorno dele, como o noivo espera pela sua noiva. Qual o noivo que não espera pela sua noiva? Você já imaginou no dia do aniversário do Senhor Jesus, o que você vai dar de presente para Ele? Como está o seu coração no dia do aniversário do teu e do meu Senhor? O que você vai presentear a Ele? O que você vai presentear a Ele? Você pode ter a certeza, meus irmãos, que o Senhor vai te honrar nessa noite, porque você veio no dia do aniversário dele honrar a presença do Senhor. O que Maria começou a viver era algo sobrenatural, era algo inédito, que nunca havia visto ainda na face da terra. Diga assim: você vai viver isso, o inédito de Deus na sua vida. Diga assim: você tem fé para isso? Diga para ele, pergunte para o irmão que está do seu lado: você tem fé para isso? Diga assim: eu não sei se você tem, mas eu profetizo que você vai viver o inédito do Senhor. Declare para a vida do seu irmão, levante, toque ele aí, abençoa ele aí, diga: você vai viver o inédito do Senhor. Glória a Deus! Oh! Aleluia! Você vai viver. Ah, meus irmãos, se você pudesse ver meu coração como que está agora no Senhor. Eu e você temos a revelação do Cristo vivo em nós. E não há nada mais sublime do que isso na face da terra. Eu e você temos. Eu e você temos Ele. Nós somos o lugar que Ele ama estar. Nós somos a casa favorita dele, que Ele escolheu para gerar algo em nós para Ele. Diga assim: Ele te escolheu para gerar. Ele te escolheu para gerar algo inédito dele para Ele. Aleluia. Sabe qual é a sua missão também? Aleluias. Aleluias. Deixa eu ficar atento no relógio aqui, que nós não podemos acabar tarde hoje, não é? Glória a Deus. Sabe qual é a tua missão também? Romanos capítulo 12, versículo 2. É a sua missão também. A palavra do Senhor diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela revelação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a sua missão: viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus, amém. Qual é melhor, viver a sua missão, a sua vontade ou a vontade do Senhor? Maria, ali no final do livro, capítulo 2 de Lucas, ela disse assim: Senhor, quão somente seja feita a tua vontade. Diga assim para o irmão que está do seu lado: pare de viver a sua vontade. Viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, quando nós vivemos a nossa vontade, nós estamos à mercê do mundo. Nós estamos à mercê de tudo. Você está à mercê dos mais diversos ataques. É melhor viver a vontade do Senhor do que a sua vontade. A palavra de Deus diz que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E eu creio que todos nós aqui somos inteligentes, não somos? Amém. Você prefere viver os teus sonhos ou os do Senhor? Quais sonhos são maiores, os teus ou os do Senhor? Enquanto você tem as rédeas da sua vida, Ele não tem. Sabe qual é o mais difícil para mim e para ti nos dias de hoje? É soltar as rédeas da nossa vida.
Só que quando nós soltamos, quando nós falamos, Senhor, eu não quero controlar mais, Ele passa a ter controle. Sabe por que você tem uma necessidade de saber de todas as coisas? É porque você quer ter o controle de tudo. Sabe por que você tem uma necessidade de revelação de Deus? É porque você quer saber o que o Senhor vai fazer na sua vida. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, mas é tempo de você viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas viver algo sobrenatural não é fácil. Mas se fosse fácil, qualquer um faria. Não é, irmão Gustavo? Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas o Senhor escolheu a ti, porque Ele sabe que você suporta. Ele sabe que você consegue, Ele sabe que você aguenta. É por isso que Ele te escolheu. É por isso que Ele está te forjando. É por isso que Ele está te forjando a cada dia. É por isso que Ele está te esticando a cada dia. É por isso que Ele está aumentando os teus limites de suportar a cada dia. Amém. Porque Ele sabe que você consegue. Você não sabe que você consegue, mas Ele sabe. Por isso que Ele te escolheu. Diga aí para o irmão que está do seu lado, por isso que Ele te escolheu. É por isso que Ele te escolheu, porque Ele sabe que você consegue. E sabe qual é a próxima missão de Deus para ti? Enquanto vivermos, Cristo, Ele refletia o Pai. Não é verdade? O Senhor Jesus disse, os discípulos perguntaram, mas você pode revelar o Pai para nós? E Jesus disse assim, mas é só vocês olharem para mim que eu reflito o Pai. Conheçam a mim, vocês conhecerão ao Pai. Será que se alguém conhecer a você, vai ver Cristo em você? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Meus irmãos, é a palavra que nós mais ouvimos. Eu e você temos a missão de se parecer com Ele. Eu e você temos. Eu quero deixar uma pergunta. No dia do aniversário do teu Senhor, você tem se parecido com Ele a cada dia? Você tem? Ele parecia com o Pai. E eu e você precisamos nos parecer com Ele. Essa foi a missão que Ele deixou para mim e para você. Se parecer com Ele. Se parecer com Ele. Mais uma missão que Ele deixou para mim e para ti. E uma pessoa na Bíblia que me intriga muito, aonde ela somente teve um encontro com o Senhor Jesus num poço de água. E aquela mulher recebe aquela revelação de quem Ele era e ela vai, como uma flecha, para a sua cidade. E toda aquela cidade conhece Cristo através do testemunho, da palavra daquela mulher, da samaritana. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A minha e a sua missão é falar de Cristo. É muito mais do que se parecer com Ele. É falar dele para quem não o conhece. Você já imaginou? Lembra aí na sua memória. Quem falou a respeito de Cristo para a tua vida?
Cada um de nós ouviu a respeito de Cristo através de uma pessoa, que o Senhor usou ou a usou como instrumento poderoso para se revelar a mim e a ti. Agora, você já imaginou quantas pessoas lá fora estão esperando por uma revelação sua para a vida dela? E aquela mulher vai e evangeliza uma cidade inteira. Detalhe, Cristo não precisou fazer um milagre naquela cidade. Não precisou. Lembrou aí de quem falou de Jesus para você? Eu glorifico a Deus pela vida de duas portuguesas que eram patroas da minha esposa, que falaram de Cristo para nós. E eu não queria aceitar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quisesse brigar comigo era falar de Bíblia, de crente. Eu era muito ignorante. E eu fui à igreja de ciúme da minha esposa. De ciúme dela. Porque eu achei que elas iam para qualquer lugar, menos para uma igreja. E naquela noite, o pastor Kim, nos Estados Unidos, ele começou a pregar. E ele falava tão manso, tão doce, de repente ele começou a pregar mais alto e eu acordei no culto, que eu estava dormindo, tinha trabalhado de noite naquela semana. E ele falou assim: quem aqui está com a vida dessa forma, assim, assim, assim? Eu falei: esse alguém sou eu. Sou eu. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu saí na hora. Fui lá na frente, aceitar Cristo. E a minha esposa atrás. Nós estávamos os dois mais do que arrebentados. Amém, amém. Você será um instrumento poderoso para a salvação de muitos aí fora, em nome de Jesus. Profetize aí para o irmão que está do seu lado: você será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E para finalizarmos, aleluias, Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, imaginem só, Jesus já havia ressuscitado, estava ali pronto para subir aos céus, no Monte das Oliveiras. E ele disse assim, Atos capítulo 1, versículo 6: aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-lhe os olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, diga assim: ô meu irmão, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como que para o céu os viste ir. Aleluia. Te prepara, toca fazer a sua missão a cada dia, cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Sabe por que eu e você nos cansamos muitas vezes? É porque estamos fazendo a nossa vontade, não a do Senhor. Porque o Senhor disse que o fardo dele é leve e suave. Está difícil? Entrega o seu fardo do Senhor cuidar. Eu fico imaginando aquela cena, aqueles dois homens ali dizendo: ei, não se preocupa não, da mesma forma que você viu ele ir, em breve ele voltará. E quando ele voltar, ele não mais voltará como ovelha, mas sim como leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que veio e aquele que há de vir.
daqui. Eu acabei de dizer a vontade do Senhor para a vida de cada um de vocês, para a vida de cada um de nós. Amém. Agora o detalhe é o que você vai fazer com essa vontade, com essa revelação que você recebeu da parte dos céus. No dia do aniversário dele, ele se revelou para mim e para ti, dizendo: ei, eu fui para o Pai, mas em breve eu vou voltar, e quando eu voltar, assim diz o Senhor, oh Senhor, e quando ele voltar, ele vai passar a tua vida por essa palavra, ele vai passar a tua vida toda. A sua vida toda vai passar nessa palavra. Você vai ser julgado não pelo que você achou ou deixou de achar, mas você vai ser julgado de acordo com a palavra de Deus. Você vai ser julgado de acordo com a palavra de Deus. Então cuide, meus irmãos, dos mínimos detalhes. Tudo importa. Até o seu pensamento importa. Tudo está sendo anotado por Ele. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E é com esse entendimento que eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Em Apocalipse capítulo 9, 19, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: e eu vi um céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Eu já preguei sobre isso daqui há um tempo atrás, aqui um tempo, quem sabe o Senhor permite falarmos de novo sobre as nossas vestes nos céus. A nossa veste no céu serão os atos de justiça que nós vivemos aqui na terra. Tudo que nós fizemos aqui na terra serão as nossas vestes nos céus. Agora, resta saber se você vai andar nu ou ornado para o Senhor. Nu ninguém estará. Mas eu e você, com todo o entendimento, sabendo da revelação do Senhor para mim e para ti, nós precisamos cumprir a missão dele que ele deixou para nós como igreja. Como que ele vai pedir para fazermos uma missão? Para quem você acha que ele vai pedir? Para a sua noiva, para a sua igreja, para os seus discípulos. Amém. Ele não vai pedir para o judeu, ele não vai pedir para o islâmico, ele não vai pedir para os gentios, ele não vai pedir para ninguém, a não ser para mim e para você. E eu quero perguntar nessa noite: no dia do aniversário do meu e do teu Senhor, o que você quer dar de presente a Ele? O que você quer dar de presente a Ele? O que você está disposto a dar a Ele? Eu posso te afirmar: o que Ele deseja receber de mim e de ti é o nosso coração, é toda a nossa vida para Ele. E eu gostaria de te convidar nessa noite, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse se entregando para o Senhor nessa noite, dizendo o que você deseja dar a Cristo nessa noite pelo seu sacrifício. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tamanha bondade e misericórdia do Senhor para com a vida de cada um de nós. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar se revelando a cada um de nós ainda mais
a cada dia de uma forma sobrenatural. Eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, para que viva o sobrenatural do Senhor todos os dias da sua vida, até que o Senhor venha nos colher para o Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz. Ide em paz. E que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Se Deus é por nós, age do Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.